Olá, mais uma live social e nós temos aqui um tema hoje bem oportuno. O nosso tema é possível manter uma vida com propósito em tempos de isolamento social? Será que no meio dessa pandemia, no meio desse caos, né, aparentemente bem visível, mundial, será que nós por algum momento perdemos o foco, perdemos a nossa identidade? Será que a gente conseguiu manter? Será que teve um grupo de pessoas que conseguiu manter este foco, este propósito no meio de todo esse cenário? Vamos lá. Hoje nós temos super dicas aqui com dois caras fera tremendo aqui nessa tarde. Mas essa live social só é possível pelos nossos parceiros. E nós temos aí a nossa parceria com a Unifunvic, Centro Universitário Vida Cristã, a sua faculdade em Pindamonhangaba. Lembrando que estamos com vestibular de inverno aberto, com vários cursos na graduação e pós-graduação. Conselho de Pastores, Instituto Unilibras, a papelaria Sonho de Papel e também a nossa livraria cristã em Pindamonhangaba, Aguedal. Adriana Costa Evento, ainda não está podendo fazer evento, mas logo, logo você vai poder fazer. Então, procure a Adriana Costa. Temos também, para fazer a sua propaganda da sua empresa, da sua igreja, BT Outdoor, a nossa querida Luciana. Essa empresa faz os nossos outdoor da Unifunvic. Vamos lá para um bate-papo super legal. Hoje, com a nossa live social, eu tenho aqui a honra de receber nessa live, com muito carinho aí, sempre todos os nossos convidados são muito bem recebidos, com honra que eu recebo todos eles, mas os convidados da Unifunvic têm um carinho especial, né? Então, o Centro Universitário nos dá essa oportunidade de termos mestres e doutores que humildemente se disponibilizam, são voluntários, porque, olha, é difícil a gente conseguir voluntários hoje em dia, hein? E principalmente nessa época de isolamento social, sabemos que as coisas estão difíceis para todo mundo, mas sempre tem pessoas com coração generoso, com coração disponível a transmitir conhecimento voluntariamente. Porque para fazer uma live, a gente precisa de um tempo para se organizar, precisa de disponibilizar 2, 3 horas do dia para poder estar batendo papo aqui e levando informação, prevenção, conhecimento, porque nós acreditamos que através da educação, da informação, a gente gera consciência, a gente mobiliza pessoas, mobiliza grupos e a gente transforma vidas, ok? Então, hoje nós queremos dar o parabéns aí para os nossos convidados por estar aqui e também eu quero apresentar aqui o mestre Rafael Takei. Ele é embaixador do Ikigai e coordenador dos nossos cursos de gestão do Unifunvic. Temos aqui também o nosso ex-aluno, ele foi aluno do Unifunvic, o nosso querido jovem aí, Caio Cavalcante. E hoje ele está nos Estados Unidos e é líder e idealizador eu não sei falar inglês não, mas ele vai dizer aqui. Eu sei que é uma que ele está fazendo lá em Oklahoma, nos Estados Unidos. Ok? Mas começamos o nosso bate-papo com o nosso mestre Rafael Takei. E com uma pergunta que com certeza deixou muita gente curioso aí. Mestre Rafael Takei, explica para gente o que significa ser embaixador do Ikigai. O que é Ikigai? Olá, Simone, olá, Caio, olá todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Uma honra imensa estar com vocês. Obrigado mesmo por esse convite, pela audiência de vocês. Bom, o que significa, afinal, ser embaixador Ikigai? Para a gente descobrir isso, primeiro a gente tem que descobrir o que significa Ikigai, qual é o significado dessa palavra. Bom, é um conceito japonês que vem de uma palavra que significa pastel de frango. Não, brincadeira. Ikigai não é pastel de frango, mas é só para descontrair aqui. Ikigai é a junção, na verdade, de dois conceitos japoneses. O primeiro que é Iki, que significa viver, e Gai, que significa razão. Então, Ikigai é a sua razão de viver, é a sua razão de acordar todos os dias para enfrentar a vida, para enfrentar os desafios da vida. Uma vida com Ikigai não significa necessariamente uma vida mais fácil, mas uma vida na qual os imensos desafios que a gente enfrenta
fazem sentido. E qual é meu papel como embaixador Ikigai? Estar aqui, por exemplo, hoje com vocês, conversando sobre essa filosofia e apresentando um método para que você encontre e viva o seu propósito. Então, é uma honra imensa estar aqui com vocês, estar aqui com um ex-aluno meu também, o Caio, a convite da Simone. Muito bom, gente. Obrigado por essa oportunidade. Ok. O mestre Rafael Taquei tem uma família linda. Eu vou pedir que o Daniel, o nosso assessor aí de imprensa, o nosso suporte aí, coloque essa foto linda da família do mestre Rafael Taquei. Afinal de contas, um embaixador do Ikigai, falando sobre propósito de vida, né? Como ver melhor, tem que ter uma família maravilhosa. A foto da família do Rafael. Enquanto a foto não chega, aqui a gente tem que ocupar o tempo com. Ok, ok. Bom, você fala sobre uma razão para acordar todos os dias. Essa foi uma foto que eu fiz no final de 2019, né? Falando sobre a minha razão para sorrir, para levantar ao longo de cada um desses meses do ano. Em 2019 nasceu meu primeiro filho, né? Nasceu agora o Miguel, com a minha esposa Alana. E aí são vários momentos especiais com família, com amigos, com meus compadres. Um motivo para seguir em frente, com certeza. Um dos motivos que a gente estabelece para seguir e superar essa nossa jornada, né? Ok. Muito obrigado aí, Daniel, pelo suporte. Bom, vamos lá. Mestre Rafael Taquei. Depois de você apresentar o porquê que você foi aí eleito como embaixador, né, do Ikigai, esse tema, como manter uma vida com propósito. Aí algumas pessoas perguntaram para mim, enviaram algumas perguntas e eu anotei aqui. Por exemplo, o que é ter uma vida com propósito? Como criar um propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Quais Legal. os benefícios, né, de se ter uma vida com propósito? Você consegue responder para a gente? Em meio a esse contexto aí de pandemia. Vamos uma por uma, vamos com calma que a gente vai construindo essas nossas respostas. Né? A primeira coisa é a gente entender que a ideia de uma vida com propósito não é uma resposta única e definitiva para uma vida inteira. Uma vida com propósito é uma vida em que a gente constrói, que a gente encontra propósito diariamente naquilo que a gente faz. Um propósito, um motivo para acordar e para enfrentar nossos desafios. Eu quero compartilhar com vocês, só um minutinho aqui na nossa tela, o que a gente chama do diagrama do Ikigai, que vai nos ajudar a entender exatamente, né, o que seria uma vida com propósito. Está aí na imagem para vocês, vocês vão ver que tem 4 esferas. Quem está acompanhando a nossa live depois pode abrir, né, no Google, enfim, só escrever diagrama Ikigai. Ikigai do jeito que está escrito aí, bem no meio da nossa tela. Esse diagrama foi uma forma de traduzir essa forma de viver para nós. Sabe por quê? De onde é que vem esse conceito de Ikigai, né? Qual que é o poder que esse conceito tem na nossa vida? Vou deixar por alguns minutinhos essa imagem aí para o pessoal poder ir dando uma apreciada. Qual que é o poder desse conceito de Ikigai? É o seguinte, pessoal, vou tirar aqui, daqui a pouquinho eu volto com ele para a gente. Onde surgiu isso? Bom, existe um estudo muito interessante sobre quais eram os lugares onde as pessoas viviam mais que 100 anos. É um estudo chamado Blue Zones, né? Ou seja, um pesquisador de demografia foi ver onde é que as pessoas são centenárias nesse mundo e por que elas vivem tanto tempo. Categorizaram, então, 5 blue zones espalhadas pelo mundo, 5 lugares onde as pessoas vivem por mais tempo. Um desses lugares, uma dessas blue zones, é numa região ao sul do Japão chamada Okinawa, né? Do arquipélago, do conjunto de ilhas que tem no Japão, ao sul é a parte de Okinawa. Em que não só eles viviam mais de 100 anos, mas era também a região que tinha mais supercentenários, ou seja, aqueles que tinham mais de 110 anos de vida. E mais que isso, eles passavam dos 100 anos com muita vitalidade, muito felizes ao fazer a pesquisa por lá. Eles chegavam e viam lá os ditiãs, né, os veinhos, torando madeira com lenha, viam as batiãs carregando tataraneto no colo e falavam, meu Deus, como é que eles chegam tão fortes, vivos, felizes a essa idade? E uma resposta que era comum entre esses senhorzinhos, essas batiãs, esses ditiãs, era dizer, eu tenho Ikigai, eu tenho uma razão para acordar todos os dias. Mas significa que a vida deles era fácil lá no sul do Japão? Vamos remontar um pouquinho, rapidinho, a história desse povo e lembrar que quem tinha 100 anos na época dessa pesquisa tinha passado por 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sendo que a Segunda Guerra Mundial, o local da invasão dos americanos no Japão foi justamente por Okinawa, foi um povo oprimido durante o período da Segunda Guerra. Viveram mais de 100 anos.
felizes. Não só passaram por isso, como historicamente, quando o Japão feudal, com todos os seus samurais, desmorona, é lá que vão parar os ronins, ou seja, aqueles samurais que não tinham mais a quem servir, para explorar esse povo, e mesmo assim, saudáveis, sorrindo, felizes. Se a história de um povo como essa não nos mostra o poder que tem um propósito, o que mais há de mostrar para nós, né? Então, o Ikigai acabou chamando muita atenção, essa resposta de que ter uma vida com Ikigai era uma vida que traz esse poder, né? Essa é a primeira pergunta. O que traz, então, de importante Ikigai? A gente está enfrentando uma crise atualmente, né? Uma crise com a pandemia, com o isolamento social. É uma forma de você conseguir estabelecer sentido para esse momento desafiador da sua vida. E aí eu volto com a nossa imagem, para só fazer um breve sumário, a gente vai bater um papo mais a fundo ao longo da nossa conversa de hoje, sobre o que o Ikigai mostra para a gente, né? Bom, essa é uma forma de viver que os japoneses têm, né? Que os japoneses no sul do Japão, de Okinawa, têm. Agora, para nós ocidentais, como a gente aplica isso na nossa vida? Aí, eis que os ocidentais que descobriram esse Ikigai lá no Japão falaram, bom, preciso encontrar um caminho, né, de como construir isso. Uma vida Ikigai, gente, voltando com a imagem aqui rapidinho na nossa tela, é uma na qual a gente consegue responder essas 4 perguntas que estão nesses 4 círculos que se unem nesse diagrama que nós estamos vendo aqui. O que você ama fazer? Quais são as coisas que quando você se dedica por completo? As coisas que são uma recompensa por si só. Quais são as coisas que você ama fazer? 2, quais são os seus talentos? As coisas que você busca ser melhor que você mesmo cada vez que você faz. Aquelas que você quer se aprimorar. 3, qual é a sua causa? Essas coisas que você ama e que você é bom de fazer, ao que você deseja dedicar no mundo? Que necessidade do mundo você busca responder com o seu amor e com o seu talento? E tendo a visão dessas 3 coisas, o que te impede de fazer isso ou de fazer mais disso? O que te impede de viver esse propósito? O que você precisa responder de uma maneira mais poderosa para conseguir colocar essas outras 3 esferas em ação? Respondendo a essas 4 perguntas, essas 4 esferas que a gente está vendo aqui na tela, quem quer ver com mais calma, escreva no Google Diagrama Ikigai, você vai começar a construir diariamente seu caminho para o seu propósito. A nossa conversa de hoje é tendo algumas dicas, algumas visões, inclusive um exemplo maravilhoso que é o Caio que está aqui com a gente, de como manifestar isso na sua vida. Ok, Rafael Taquei. Daqui a pouco a gente volta aí com o Rafael para continuar o nosso bate-papo. Agora eu estou aqui com um outro convidado muito legal, muito importante para as nossas vidas, porque eu acredito muito num verso que a nossa querida Cora Coralina deixou. E Jesus também, ela aprendeu com Jesus, eu tenho certeza disso, quando ela disse a importância de se vir na vida e tocar em pessoas, tocar no coração de pessoas. Né? Então, Caio passou ali pela faculdade por acho que 2 anos, né? Um ano, em 2014. Isso, e ele, com o pouco de tempo que ele passou ali com a gente, ele tocou no coração de pessoas, e até na nossa família, claro, também, né? Então, isso é muito importante. Então, Caio saiu lá de Maceió, né? Um jovem, chegou aqui em Pindamonhangaba, ali na Unifunvic, na nossa sala da capelania social, pedindo bolsa de estudo, e aí atendemos o Caio, ele um jovem com 18, 19 anos, muito novinho, e nós conseguimos a bolsa para ele. Ele estudou ali, logo depois a gente conseguiu a outra bolsa, que ele se inscrevesse na bolsa, no programa Escola da Família, e o Caio conseguiu 100% fazer ali naquele ano o curso dele. Depois o Caio vem e diz, vou embora, vou para os Estados Unidos, vou jogar futebol lá. Um garotão, né, vindo de Maceió, a sua mãe muito militante e uma mulher muito guerreira aqui em Pindamonhangaba. Muitos conhecem a Carla, a tia Carla, fazia projeto social ali no Castolira. E Caio vai embora e ainda leva uma das nossas meninas de Pindamonhangaba, lá do Castolira, que é a Larissa. Foi embora e casou. Caio, você, com tudo isso, a gente percebe que você tinha um propósito, você tinha foco, e você, me parece que até aqui você conseguiu alcançar os seus propósitos até então, né? Mas eu gostaria que você conversasse como é que foi toda essa trajetória, a importância de se ter uma vida com propósito, sem perder o foco,
mesmo com tantas adversidades que eu tenho certeza que não foi fácil você chegar onde você está, né? Eu tenho certeza disso. Então, vamos lá. O que é que você tem? E fazendo uma contextualização para os dias de hoje, né? Que as pessoas, só porque estão aí há 103, 104 dias de isolamento social, estão caindo em desespero, estão desesperadas, muitos jovens querendo desistir da vida, muitos jovens querendo desistir do Enem, desistir da faculdade, como assim, né? Então, vamos lá. Então, boa noite, Simone, professor Rafael. É um prazer estar aqui, uma honra mesmo, tá? Poder passar esse tempo aqui com vocês, depois de um longo período que a gente não se falava, não tinha muito contato. Então, realmente é uma alegria muito grande estar aqui. E como a Simone lembrou aí, 2014 foi quando a gente se conheceu, passei um ano lá na faculdade, na FUNVIC, foi um tempo muito bom. E o interessante é que 2014 foi exatamente o ano que propósito foi a palavra que tocou minha vida. Então, aquele foi o ano que despertou em mim o desejo de conhecer o propósito. Foi o período em que eu passei a me fazer muitas perguntas. E são perguntas que realmente devem ser feitas por todo ser humano. É muito comum o homem passar a viver somente dia após dia, sem saber o motivo real da sua vida. E propósito é exatamente sobre isso, saber a razão de viver, como o professor Rafael falou aí. É exatamente isso, a razão de nós vivermos. Então, muitas vezes, nós tentamos criar o propósito, ou tentar encontrar propósito nas coisas. E ali foi onde eu passei a me questionar muito sobre isso. Se eu criava, se o propósito já existia. E graças a Deus eu recebi ajuda de pessoas que cuidaram de mim, apontaram o caminho e me ajudou muito nessa descoberta. E a primeira coisa que eu precisei entender é que propósito é algo que não é criado por mim, mas algo criado por Deus. Porque propósito não é algo definido pela criação, mas pelo Criador. É como uma lâmpada, não é a lâmpada que decide que ela foi criada para brilhar. Foi o Criador dela que a criou para isso. A mesma coisa é o ser humano. O nosso propósito ele é encontrado no Criador, em Deus. Mas por muito tempo eu via Deus como alguém inacessível, como um homem lá em cima que eu só podia fazer uma oraçãozinha fria, mas era simplesmente um monólogo, onde eu falava, mas não ouvia. E nesse período de busca por propósito, eu fui informado de que Deus ainda falava, de que Deus ainda era, que é vivo, que é real. Então eu passei a buscar, porque uma das minhas perguntas era exatamente essa. Nossa, como é que Deus falava lá com Moisés, Abraão, Isaac, Noé, toda aquela galera do Velho Testamento, e não era só uma oração. Eles falavam e Deus respondia, havia um diálogo. E eu fiz, e a Bíblia também diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, porque Deus falou com aqueles homens e não está falando comigo? Por que eu não estou ouvindo Deus falar? E se eu ouvir Deus falar, com certeza Ele dirá o propósito da minha vida. Ele me dirá o porquê que Ele me criou e o porquê que eu estou aqui. Mas porque eu não sou um acidente. Existe propósito, existe um plano. Então, eu passei a buscar. Passei a buscar a Deus por meio da oração, por meio do serviço, servindo as pessoas, servindo na igreja. Passei a ler a Bíblia, passei a ler vários livros, e ali foi uma busca não somente de conhecer o meu propósito, mas de querer conhecer a Deus. Eu cheguei a um ponto de que eu decidi que eu não queria mais a minha ideia de Deus, eu queria conhecer Deus de verdade. É muito comum a gente criar uma ideia de Deus e adaptar Deus aos nossos próprios conceitos, e não se abrir para conhecer quem Ele realmente é. Então, a ideia de propósito ela vai se basear nisso, em conhecer a Deus. Conhecendo a Ele, nós conheceremos quem nós somos e o para que nós fomos criados. Então, a partir dali foi onde eu conheci, eu passei a ter experiências, ouvi Deus falar comigo pela primeira vez, e dali em diante eu fiz, nossa, não tem nada melhor do que essa presença, não tem nada melhor do que essa voz, e se Ele fala, e se Ele é real, eu quero viver tudo que Ele tem, eu quero viver para Ele. Então, os meus planos, os meus sonhos, os meus planejamentos, eu abro mão, eu deixo de lado. E eu quero saber o que Ele tem para mim.
E aí ele foi revelando, e ele ia me dizendo o que fazer, para onde ir, e aí foi onde veio, como a Simone falou, de eu vim para os Estados Unidos, foi coisa de fé, foi coisa que Deus falou, eu vim para cá sem inglês, sem conhecer ninguém, sem os recursos, e dali em diante eu passei a viver realmente pela fé, mas a fé é depositar a confiança no que Deus fala. E Deus, ele sempre vai apontar para a razão que ele nos criou. E é daí que se baseia uma vida com propósito. Por esse caminho de conhecer a Deus e escolher ele, porque o ser humano ele tem o livre-arbítrio. Então, apesar de termos um propósito, nós temos o poder de escolher viver esse propósito ou não. Ok. Eu vou pedir para o Daniel colocar aí a foto da família do Caio também. Eu consegui roubar umas fotos lá do Facebook. Tem a Larissa e a sua filhinha nasceu aí americana. Isso, a Sophie. Sophie Grace. Olha só, a Larissa, para todos os amigos aí de Pindamonhangaba que estão nos assistindo, essa jovem menina, ela é a Larissa, ela foi uma das voluntárias de uns projetos sociais que acontecia lá em Castolira. Ela era professora de balé, ensinando as crianças ali do Castolira, aqui no bairro de Pindamonhangaba. E o Caio também era voluntário no projeto social lá, ele dava aula de uma escolinha de futebol para as crianças e adolescentes ali do Castolira, e conheceu a sua esposa, não é isso, Caio? Isso, na verdade, eu conheci a Larissa quando ainda era criança, tinha 14 anos, e ela tinha 11. Mas eu morava em Maceió, então eu só vinha para passar férias. E a gente não gostava um do outro, não, a gente nessa época. Mas quando a gente se reencontrou em 2014, lá no projeto, servindo nos projetos sociais no Castro Lira, aí foi quando tudo mudou, né? Ela já estava uma moça crescida, bonita. Aí eu me interessei, né? Isso. E aí vocês casaram e hoje estão morando nos Estados Unidos, isso? Isso, nós casamos em 2017. Eu vim para cá primeiro, passei 2 anos aqui. Nós namoramos à distância. E depois de 2 anos eu voltei aí no Brasil para casar com ela, para poder trazer ela. Ok. E aí nasceu o fruto desse relacionamento com propósito. Exatamente. Aí veio a Sophie no ano passado. A Sophie fez 1 ano em maio. Ok. Muito bom. Isso são. Aí eu fico com a pergunta que eu vou puxar o gancho para o professor Rafael Taquei. Professor Rafael, diante disso aí e do que você já colocou aí, né? Esse seria, então, uma resposta para uma pergunta que eu tenho aqui. Quais os benefícios de uma vida com propósito? Olha o Quais os sorriso. Vamos lá. Olha o sorriso no olho desse menino, e você, menina, fala num tom de amistoso, né, de amizade, que temos mais ou menos a mesma idade. Mas eu digo assim que, olha o sorriso que você vê, não foi fácil essa jornada. Falar, foi para os Estados Unidos, é bom, é fácil. Ele vai poder contar para a gente os desafios que é uma pessoa que chega sem a língua num outro país, em que você tem uma série de desafios, de questões raciais, estão aí estourando os conflitos raciais lá dentro. O que é você ser um estrangeiro, né, um imigrante num país como esse, e tendo que superar tudo isso, e você vê tudo que ele foi capaz de construir. Foi muito bonito ver na fala do Caio algumas revelações importantes sobre propósito. Você vê que é isso. Às vezes a gente espera que não seja dado assim, né, com algo escrito, pronto, mas na verdade o propósito vai se revelando. E ele falou uma coisa muito importante: vai se revelando pelo nosso serviço. Lembra das esferas do Ikigai que eu mostrei agora? A terceira esfera primordial é a causa a qual você se dedica. Quais são as necessidades que seu mundo tem que você está disposto a atender com seu amor e com seu talento? Porque seu mundo, o nosso mundo, ele precisa de muitas coisas. Nosso mundo está cheio de dores a serem solucionadas e você não vai resolver todos os problemas do seu mundo. Ainda tem mais uma coisa curiosa: as pessoas têm pontos de vista completamente diferentes sobre o que o nosso mundo precisa. De um lado, tem gente dizendo que com esse problema da violência que incomoda todos nós, alguns dizem nós precisamos armar as pessoas. E tem outros dizendo não, precisamos desarmar as pessoas. Olha que interessante o chamado que bate no coração de cada um. E aí que vem o lance. Conforme você vai percebendo esse chamado e você se coloca a serviço disso, você vai ter essa sensação de preenchimento de propósito. E aí você vai conseguindo ver que a sua vida tem sentido, tem significado.
E essa é uma coisa que, a grande pergunta aqui, né? É possível viver propósito no isolamento social? Eu diria que não só é possível, como é absolutamente necessário. Para sairmos de forma saudável de um momento desafiador como nós estamos, a gente precisa entender claramente com o que eu consigo contribuir em meio a todo esse caos que se instalou na minha vida. Se de repente o emprego que eu tinha, se de repente a forma que eu tinha de atuar até então, a causa que eu me dedicava foi tumultuada, como eu vou me reinventar? O que eu vou fazer de diferente daqui em diante para conseguir prosseguir nessa jornada, nesse chamado divino, como o Caio compartilhou conosco? É bonito ver, ele foi lá para jogar bola, mas agora o projeto dele é bastante diferente. Vamos descobrir já o que o Caio está fazendo de especial tocando vidas lá nos Estados Unidos. Ok. Aí, Caio, a gente percebe que você conseguiu alcançar, né? Nós estamos vivendo aí um tempo difícil para todos. Você é um jovem ainda, com muitos desafios ainda, muitas conquistas, muitos avanços ainda, né? Aham. Agora me responde assim, como é que você consegue contextualizar para os nossos jovens aqui no Brasil? Isso é mundo, né? Porque a gente não sabe onde vai parar esse vídeo aqui nosso. O que você, de acordo com os desafios que você teve que enfrentar para chegar onde você está, para alcançar os teus propósitos, os desafios tanto emocionais como financeiros, choques culturais, né? Então, hoje, o jovem precisa estar alicerçado para poder enfrentar esse desafio, para não desistir. Você pode colocar aí quais os caminhos? Uhum. Então, eu sempre venho por uma perspectiva muito bíblica. Como cristão, eu sempre vou estar apontando para isso. Mas, passando por tudo que eu passei e ainda passo, no meio às dificuldades, eu creio que, primeiro, que propósito, ele é algo não da terra para o céu, mas do céu para a terra. Então, quando nós recebemos um propósito, quando nós entendemos, vamos descobrindo esse propósito em Deus, junto com esse propósito vem algo chamado promessas. As promessas são palavras liberadas por Deus para nós. Então, todos os momentos difíceis que acontecem, os momentos de crise, as dificuldades que passamos, nós nos apegamos a essas promessas que foram liberadas pelo próprio Deus. Porque, por exemplo, eu passei por tempos aqui assim que eu cheguei, nas minhas 2 primeiras semanas, em que eu vim direto para a faculdade, tinha muitos trabalhos acumulados, prova para fazer, não falava o idioma, tinha que pagar o aluguel, não tinha os recursos necessários. Então, as 2 primeiras semanas era assim um absurdo difícil. E eu olhava para o lado e não tinha para quem pedir socorro, não tinha para quem eu pedir um dinheiro emprestado, para quem pedir ajuda. Então, o meu socorro era correr para o meu quarto, dobrar o meu joelho e orar, conversar com Deus. Deus, eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor vai cuidar, porque o Senhor prometeu. Eu lembro das promessas que o Senhor me fez. Mas nesse momento, não está fácil. A pressão está batendo. As dificuldades estão aparecendo. O que eu peço para o Senhor é conforto. Consola o meu coração. Faz a minha fé crescer. E naquele dia, Deus falou comigo algo muito marcante na minha vida. Foi quando Deus disse para mim, Caio, esse pode estar sendo o dia mais difícil da sua vida, mas nada saiu do meu controle. Tudo que está acontecendo é porque eu estou preparando o seu coração para o propósito que eu te criei. Então, para viver o nosso propósito, também existe uma preparação do nosso coração. E os momentos difíceis fazem parte desse processo de preparação das nossas vidas, para que nós possamos ser respostas para esses tempos difíceis. Como o professor Rafael falou aí, que como nós vamos nos virar durante essa crise? Gente, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver José do Egito, a maior crise da época, e foi a oportunidade de levantar José. Olha, crises não destroem propósitos, elas constroem, elas desenvolvem, amadurecem os propósitos. São oportunidades de viver o nosso propósito. Esses são tempos especiais para que Deus possa nos usar, para que nós possamos fazer a diferença onde nós estamos e no que estamos vivendo. Eu lembro, você falou de José, e eu lembro do que Deus fez com Noé. Deus colocou um propósito para Noé.
E dentro desse propósito, com promessas. Que o propósito era construir a arca. E que ele ia estar com toda a família de Noé, né? Guardando depois que passasse o dilúvio. E o interessante, com certeza vocês lembram, que a arca foi parar no Monte Ararat. E o Ararat significa transformando maldição em bênção. E aí a gente traz aqui que esse período de pandemia, esse período de isolamento social, de crise, né? Temos que transformar essa maldição em bênção. Então, muitas pessoas, muitos jovens, muitos idosos, por que não os idosos, né? Tentem se reinventar, tentem reconstruir, renovar e tentem também buscar o quê? Transformar esse momento em bênção. Não deixar com que os males venham e o quê? Afetem o teu emocional. Porque o que está acontecendo é isso. As pessoas estão perdendo o equilíbrio emocional. E isso faz com que ela o quê? Entre em pânico. Não é verdade? Entre em pânico, aí não consegue enxergar os propósitos de Deus para tudo isso, porque ele tem o controle de tudo, não consegue lembrar dos propósitos de Deus antes pandemia e pós-pandemia, porque foi um tempo. Ainda vai chegar 2021. Dias melhores virão. Então, não devemos perder o foco. Não devemos perder a Sofia e o... Vocês têm a criança, o bebê, na mesma idade. Agora que os dois têm um aninho. Então, vocês, com certeza, são dois jovens com tantos propósitos aí, que ainda Deus falta cumprir. Quantos aniversários de seus filhos, né? 2, 3, 4, 5 aninhos. Então, se o jovem, se o ser humano perder esse foco, ele vai com certeza, né, Rafael Taquei, entrar no pânico e o pânico leva então a um desequilíbrio emocional e você acaba realmente, até muitos, não sei, tá? Não sou médica, mas o que a gente escuta nos noticiários, até mesmo pelos a equipe que está na linha de frente lá, os médicos, os psicólogos, psiquiatras, os próprios enfermeiros, falam que as pessoas estão chegando lá com a crise de pânico, achando que já está adquirindo, já está com aquela doença, já está com Covid-19, e depois é só dar um calmante, um relaxante, vai embora e não está com a doença. Não é verdade? Então, isso é muito sério. Então, Rafael Taquei, a gente, quando você fala, quando nasceu essa pesquisa aí desses 5 países, eu li também sobre isso, e eu percebi que esses idosos, ele tinha uma coisa muito importante que para essa época de pandemia é muito importante. Tinha várias situações, mas vou colocar na questão física. A questão da alimentação era um fator muito importante, hein? Sim, é primordial, Simone. Você comentou muita coisa legal aqui que vale a pena a gente pontuar. Vamos falar sobre a questão da alimentação e a gente vai evoluindo nesse ponto. O pessoal de Okinawa, eles têm uma série de formas de viver que são interessantes, e que Ikigai é um dos traços, o propósito é um desses traços. Mas em termos de alimentação, e um cuidado que a gente tem que ter também durante esse período de pandemia para não acabar saindo 10 vezes maior do que entrou dela, né? É um conceito chamado Harahachi, Harahachi Bun. O que significa isso? Barriga a 80%. Então, eles não comem até se empanturrar, né? É uma tradição do povo de Okinawa comer até ficar com a barriga 80% cheia. Ou seja, aquela hora que ele começa, ele come devagar, mastiga bem, tem uma variedade de alimentação, é o prato colorido que eles dizem, né? Vários tipos de legumes, frutos do mar e assim por diante. Mas muito, muito importante, além disso, que cada cultura tem os seus alimentos prediletos, é não coma até ficar empanturrado, pesado, 80% da barriga para poder seguir em frente. Agora, você falou sobre os aspectos emocionais, né, da pandemia e onde é que o propósito entra nisso tudo. Eu ministro uma formação, né, de embaixadores Ikigai, para que a pessoa encontre o seu caminho para ver o seu propósito e também ajude outros a encontrar, com diversas técnicas para isso. Um dos fundamentos da nossa formação é um neuropsiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl.
O que Viktor Frankl tem de importante para a nossa conversa daqui de hoje? Bom, Viktor Frankl, durante a época da Segunda Guerra Mundial, ele foi para os campos de concentração nazistas. Ele, médico austríaco, judeu, acabou indo para os campos de concentração nazista. Nesses campos de concentração, a sua família inteira, cada um foi para um campo, ele perdeu o contato completo com a sua família. Seus bens foram confiscados, tudo aquilo que a gente sabe que é nos crimes e horrores da guerra. E o que era louco, sabe, Simone, sabe, Caio, o pessoal que está assistindo a gente, é que ele olhava à volta dele e via pessoas simplesmente desistindo de viver. Sim, muitos eram assassinados, isso acontecia, mas muitas pessoas definhavam não só por questões de saúde, doenças e assim por diante, mas elas ficavam completamente apáticas e não queriam mais se alimentar, não queriam mais seguir em frente, não conseguiam, não é uma questão de querer, não é julgamento aqui, mas já não conseguiam mais encontrar um motivo para o próximo dia. E ele via que as pessoas que conseguiam seguir em frente eram aquelas que conseguiam estabelecer sentido e significado pelo que estavam passando, sendo talvez um dos maiores exemplos ele mesmo nesse processo. Ele já era um neuropsiquiatra que estudava a questão do suicídio, do desespero. E qual foi o significado que ele trouxe para toda aquela experiência que permitiu que, quando ele saiu dos campos de concentração, ele saísse bem e ele conseguisse revolucionar a vida dele e de muitas pessoas ao redor dele, pudesse ser lembrado agora, décadas depois? Ele percebeu o seguinte: eu hoje, nesses campos de concentração, estou efetivamente descobrindo o verdadeiro significado do desespero. Estou frente ao que realmente significa o desespero humano. Aquilo que eu não entendia, que levava as pessoas ao suicídio ao meu redor, ele tinha sido chefe, né, de um líder de uma área que cuidava de suicidas e tal. Eu falei, agora eu entendo. E ele criou uma fórmula para o desespero. Desespero é igual a sofrimento menos sentido. Desespero igual a sofrimento menos sentido. O que significa isso? Que na nossa vida a gente passa por uma série de dores e dificuldades que, se elas não tiverem sentido, elas deixam a gente em desespero. Meu Deus, porque eu estou passando por isso? E não é o tamanho da dificuldade, mas é o tamanho do sentido que vai dizer se a gente vai entrar em desespero ou não. Pensa na academia, né? Nosso amigo Caio aqui, que foi atleta. Meu amigo, o preparo físico de um atleta profissional é uma loucura. A gente só vê a parte bonita, né, do cara lá jogando no campo, mas é dor no corpo o tempo todo. É dor de treinar, é dor de acordar, é dor de lesão, é o tempo todo. Só que esses caras estabelecem sentido para tudo aquilo que eles passam. Por isso que eles conseguem continuar treinando. A pessoa que vai para uma academia, quando o sofrimento tem sentido, ele deixa de ser desespero e vira desafio. Então aqui está a grande questão a ser respondida. Qual é o papel importante que você pode passar a ter na vida das pessoas ao seu redor, no seu mundo? Família, sua cidade, as empresas à sua volta, que vai te permitir estabelecer uma boa razão para acordar. O propósito não é só o porquê eu existo, olhar para trás, mas é o para que eu existo. Para que eu decido existir daqui em diante, no ponto importante que o Caio trouxe, o livre-arbítrio. Eu tenho o direito de escolher aceitar esse chamado ou não na minha vida. Esse chamado, ele grita para a gente, ele diz para a gente que a gente precisa fazer isso, só que às vezes a gente, será que eu consigo? Meu Deus, mas está tudo tão difícil. A gente se deixa embarrear pelos limites, sendo que é justamente a superação de limites que faz a gente conseguir seguir em frente no nosso propósito. E a gente teve e ainda vai continuar precisando ter esse olhar, a questão do voluntariado, né? Então, a questão do voluntariado nessa pandemia despertou muitas pessoas começarem a ter essa prática que não tinham, né? O Rafael sabe disso, a gente trabalha há 10 anos ali lutando no voluntariado ali na Unifunvic. Graças a Deus a gente consegue uma boa adesão, é por isso que as nossas campanhas têm um sucesso tremendo, mas eu falo a nível de Brasil. A nível de Brasil, sim, porque o mundo já tinha aquela cultura do voluntariado, mas o Brasil, de uns 20 anos para cá, né, que está buscando ter essa questão do voluntariado muito forte nas empresas, nas igrejas, essas frentes sociais. Então, isso, com essa pandemia, despertou muitas pessoas para essa prática do social, do voluntariado. E eu já ouvi alguns cursos e algumas palestras, inclusive também nessa questão de propósito, das pessoas se realizarem através de um trabalho voluntário, né? E aí, Caio, a gente depois volta para o mestre Rafael Takei. Vou perguntar para os dois. Consegue ter uma diferença entre missão e propósito? Porque alguns jovens, eu perguntei para alguns jovens, antes de fazer essa live, né? Eu fui anotando o que vocês gostariam de saber e tal. E aí, essas perguntas surgiram daí.
E um deles falou, Simone, pastora, existe uma diferença entre missão e propósito? Aí agora a gente escutou tudo que o Caio falou, aí eu acho que ficou até mais confuso, ou não? Existe uma diferença de missão e propósito? Caio Existe. fala e depois Rafael fala. Tá bom, existe uma diferença, assim. A missão, ela faz parte do propósito. Eu posso dizer que o propósito ele é uma figura mais ampla da razão que nós temos para viver. Então, dentro do propósito, entra várias coisas e dentre essas coisas está a missão. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma missão que Deus me entregou, que faz parte do meu propósito, que é de levar pessoas a viver um relacionamento profundo com Ele, a ajudar pessoas a conhecê-lo, a ajudar pessoas na caminhada. Isso faz parte da minha missão. Mas ainda dentro do meu propósito, eu tenho o propósito de adorar a Deus, eu tenho o propósito de cuidar da minha família, de preparar os meus filhos para dar continuidade ao que eu estou vivendo, para que eles possam também conhecer o propósito deles. Então, o propósito é uma figura bem mais ampla. A missão, ela é uma parte do propósito. A missão, ela está dentro da parte de serviço. Como cristão, eu creio lá que existe, a Bíblia aponta para algo chamado a grande comissão, é uma missão de todos, que foi o último mandamento que Jesus Cristo entregou antes de subir ao céu, que é quando ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos uma missão, que é recebemos vida de Cristo e temos que repassar isso para outras pessoas. Então, eu tenho a missão de levar a mesma coisa que eu recebi para outros. Então, essa é a missão. O propósito é uma figura mais ampla disso aí. Ok. E aí, Rafael Taquei? Olha, eu concordo plenamente com o Caio, porque o que é a visão do propósito? Sua razão de acordar todos os dias e assim por diante. Agora, a missão é como a gente manifesta isso para o mundo. A gente vai poder manifestar o nosso propósito de várias formas. O que o mundo vê são as nossas missões, que são movidas lá atrás pelo nosso propósito mais profundo. Eu fui identificando nessa minha jornada e venho construindo continuamente que meu propósito é contribuir para que as pessoas vivam seus propósitos, clarifiquem, entendam, testem, apanhem, cresçam em relação aos seus propósitos, para despertar o seu lado mais extraordinário. Como aí, desse grande propósito, essa grande coisa que me inspira, vão surgir várias missões. A missão como professor, tá aí o Caio, é lindo ver um aluno crescer e seguir em frente na jornada dele, como professor e coordenador lá no Unifunvic. A minha missão como palestrante, a minha missão como consultor empresarial, como a possibilidade de ser um embaixador Ikigai. Você mostrou uma foto linda do meu filho, então agora como pai, poder ajudar esse menino a encontrar o seu caminho e seguir em frente, também ser uma luz nesse mundo, a gente vai conseguir manifestar o nosso propósito através de várias missões que seguem na vida. E aí, Simone, você fez um desfecho antes de entrar com essa pergunta para nós, muito legal sobre a questão do voluntariado. Porque aí, uma das coisas que as pessoas sentem quando ouvem falar de propósito é, vou ter que abandonar tudo então para viver meu propósito, já que eu estou infeliz com esse trabalho, já que eu estou infeliz nesse relacionamento, já que eu estou infeliz na vida, a solução é abandonar tudo? Muito provavelmente não. Muito provavelmente a solução está justamente em você conseguir encontrar propósito naquilo que você faz. E eu dou a dica de começar aos poucos. Você não precisa abandonar o teu emprego, viver de maluco. Pode ser que seja a sua solução, mas essa é mais a exceção do que a regra. A verdade é que quando você começa a enxergar aquela coisa que te move, a grande dica é comece a fazer voluntariamente. Voluntário no sentido de vontade. Você não precisa ir a uma ONG. Se você gosta de palestrar, comece a fazer isso no teu bairro, com as pessoas à sua volta. Se você gosta de cozinhar, comece a fazer para sua família, venda para uma pessoa, venda para dois. A última esfera do Ikigai, o grande desafio nosso de viver o seu propósito, ou para alguns, viver do seu propósito, começa, na nossa dica, justamente começar aos poucos. E o voluntariado é lindo nisso. Você tem a chance de experimentar, aprender, crescer, desenvolver talentos, ao ponto que você está se tornando tão necessário que você pode passar a cobrar financeiramente por isso, não de uma forma mesquinha, mas como uma forma de dar sustento para você continuar o seu propósito. Hoje, nosso querido Caio está atuando como pastor nos Estados Unidos. O quanto é importante a contribuição dos seus fiéis para que o pastor possa continuar edificando e crescendo, não pelo Caio, mas por todos, para a grande missão de propagar a palavra de Deus, todos fazem sua contribuição para isso poder crescer. Então, aí se torna um círculo virtuoso em que você faz algo pelas pessoas, as pessoas retribuem, você se fortalece, consegue fazer mais por outros, mais gente cresce e se torna bênção. Você conseguir, pouco a pouco, aumentar, através inicialmente de um voluntariado, fazer disso uma profissão, uma forma de você professar a sua causa para o mundo.
Uhum. Ok. Eu vou pedir para o Daniel colocar uma foto aí, que eu roubei lá do Facebook do professor Rafael, e ele é co-escritor de um livro excelente. E eu gostaria que ele falasse sobre esse livro, essa obra que eu achei muito interessante e bem oportuna. Daniel, consegue colocar essa foto do livro do professor? Ah, que legal, gente. O lançamento foi agora no ano passado, né, dia 10 de outubro. Qual que é o tema do livro? Ser extraordinário é uma questão de escolha, né? Você escolhe, as escolhas que você faz sobre o que você vai fazer com o seu tempo, sobre como você vai encarar as situações da sua vida, sobre como você vai lidar com as suas finanças, sobre as pessoas que você vai se aproximar e daquelas que você vai afastar da sua vida. Enfim, as escolhas que você faz é que levam você a ser e ter uma vida extraordinária. O legal desse livro é que não é exclusivamente de minha autoria, é um livro de coautoria. Nós temos algumas dezenas de autores nesse livro, cada um especialista em um assunto, contando diversas formas de despertar o seu lado mais extraordinário. Temos autores na área de saúde, né? A Simone perguntou sobre a questão de alimentação, a gente falou sobre nutrição, autores na área de finanças, autores na área de gestão de negócio, como é que fazer seu negócio ser extraordinário. A minha contribuição nesse livro foi escrever justamente sobre o Ikigai, sobre como essa filosofia e que a gente vem trabalhando para transformar isso num método, né, do Ikigai, pode contribuir com a sua vida. Então, nesse livro, tem uma série de contribuições para te ajudar a despertar aquilo que de repente está te faltando, para entender mais claramente como viver o seu propósito. Ok. E aí, quando você fala a questão das escolhas, obrigado, Daniel, pela imagem. Quando você fala das escolhas, eu sempre trabalho isso com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, então, principalmente na adolescência, eu usei muito esse conceito. Vocês são livres para fazerem as suas escolhas e também responsável pelas escolhas, das consequências dessas escolhas. Então, isso eu sempre coloquei para elas até agora, né, chegando aí na sua juventude, e eu coloco essa frase para o pessoal, para hoje, para essa questão da pandemia. Você é livre para escolher ter esperança ou não, ter fé ou não. Como que você é livre para você fazer essa escolha de se acomodar, de entrar em desespero, entrar em pânico, ou não, ou se reinventar, se reconstruir, alimentar uma esperança, criar expectativa. Então, essas escolhas é muito importante para quando você acorda. E uma outra frase que eu gosto muito, eu sempre coloquei para os adolescentes, que eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em ONGs, em projetos sociais, é o seguinte: você acorde todo dia, primeira coisa, seja grato. A gratidão é muito importante. E nos dias de hoje, nesse cenário de pandemia, quantas pessoas estão lutando para respirar através de um aparelho respiratório? Quantas pessoas perderam familiares com Covid-19? Então, é mais do que momento de você agradecer. A gratidão, de você acordar e ser grato pelo ar que você está respirando, uma coisa tão simples, né? Que a gente nem lembrava de agradecer. Mas tudo isso vem do quê? As pessoas, quem não tinha esse hábito de viver com propósito, por isso que eu achei importante essa live, esse tema, porque as pessoas precisam agora, elas vão, com certeza, as pessoas que estão passando por dificuldade, foi por falta de orientação dessa como a de hoje, por não terem uma vida de propósito, por não saberem manter esse equilíbrio em sua vida emocional. Sim ou não? Com certeza. E aí você pega quando você vê o lado da educação, não sei como é que está aí nos cursos que o professor Rafael Taquei é gestor na nossa Unifunvic, também não é o momento agora, que não nos permite, já estamos quase finalizando, mas a nível geral de Brasil, o que a gente
anda pesquisando e vendo muitos jovens desistindo de estudar, trancaram as suas matrículas, né, nas universidades, tanto pública como privada, não foi só. Eu tenho pesquisa que até da universidade pública, jovens simplesmente trancaram. Não, eu não vou continuar para quê? Chegar até o ponto, eu li depoimentos, não sei se vocês ouviram isso, mas eu li depoimento de jovens que falaram, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, por que eu vou continuar estudando? Ou então, o que está me oferecendo não está completando, está desnecessário, por que eu vou continuar? Eu vou parar. Eu não sei, não tenho perspectiva. Então, muitos jovens entre 18 a 29 que entraram nesse cenário de pânico, de desistir, e muitos desistiram do Enem também. Nem participar dessa pesquisa que houve, né, para saber quando o Enem vai ser, se vai ser em novembro, muitos desistiram, não participaram. Então, vocês que são dois jovens aí, são pessoas mobilizadoras, são pessoas multiplicadoras, são pessoas influenciadoras. O Caio e o professor Rafael Taquei. Para a gente finalizar essa live aí, nós temos aí 10 minutinhos, 5 minutos para cada. Eu já agradeço pela participação de vocês. E aí, 5 minutos para Caio, depois 5 minutos para o professor Rafael, para vocês deixarem aí 5 minutos de esperança para esses jovens, para os idosos, para todos que vão estar nos ouvindo nesta noite, que estão nos ouvindo nesta noite. Eu posso deixar o Rafael falar primeiro? Pode. Obrigado, Caio, por essa posição generosa que você me colocou. Falar que as pessoas, que a extraordinariedade das pessoas depende de suas escolhas, a gente tem que ter um certo cuidado para não entrar num tom de julgamento e principalmente não fazer com que a pessoa se sinta ainda pior com ela mesma, dizendo, poxa, mas eu faço escolhas ruins, então realmente eu sou fraco e eu mereço a desgraça que está na minha vida. Não, não é por esse caminho que a gente quer entrar, tá? Porque muitas vezes, a Simone sabe, eu sou vice-presidente de uma ONG em Pinda, chamada Instituto IA3, uma organização que foi dedicada a gerar boas oportunidades para jovens de comunidades carentes de Pinda, inclusive o Castolira, né, de onde o Caio conheceu a esposa dele. Pois é, por que gerar boas oportunidades? Afinal, que escolha eu tenho quando todas as escolhas ao meu redor são ruins, são péssimas, né? O que a gente vê com o poder do conhecimento que uma universidade, que os estudos nos permitem, é que eles ampliam nossa capacidade de escolha. Esse era o foco daquele livro que a gente apresentou agora para vocês. Aumentar o seu autoconhecimento e suas perspectivas para que você possa passar a fazer boas escolhas. Então, não se desespere se até agora as escolhas que você fez não te levaram exatamente ao caminho que você queria. A boa notícia é que você pode passar a escolher. Eu fecho essa nossa conversa de hoje com uma historiazinha simples que dizia o seguinte, que uma empresa de calçados mandou 2 vendedores para a Índia, um para o norte e um para o sul, e pediram para que esses 2 vendedores prospectassem como é que estava o mercado de calçados na Índia, né? Afinal, era um mercado com bilhões de habitantes, vamos ver o que isso pode ser feito. O primeiro vendedor já logo mandou mensagem e falou, pode esquecer esse mercado, não adianta vir para cá, afinal eu olhei aqui em volta, todo mundo anda descalço, não adianta querer trazer calçados para cá. E o segundo vendedor, quando perguntado, disse, tragam as fábricas, tragam o dobro de fábricas. Até agora, todo mundo só anda descalço. A gente tem muita gente para poder vender calçados. E essa é a questão que você pode fazer agora. Você é como o primeiro vendedor, numa situação como essa, falar, ninguém anda de calçado, desiste, ou que enxerga um monte de gente descalço, fala, é para essas pessoas que eu vou vender. No meio de toda a crise, há quem senta e chora, e há quem vende lencinho e banquinho. Por favor, faça a sua escolha. Obrigada, Rafael Taquei. Excelente. Caio, tá bom, deixa eu falar aqui, né? Olha, eu creio muito forte que crises não muda pessoas, mas revela corações. Creio que tempos difíceis revela muito de nós, revela muito de como nós estamos. Então, escolhas erradas, sentimentos errados, medo, feridas. Quando chega tempo de crise, tudo isso simplesmente explode. Então,
E eu creio que Deus, ele não permite que essas coisas aconteçam para que venha trazer condenação, como o professor Rafael falou. Não, Deus não tem o objetivo de trazer acusação sobre nós. Pelo contrário, quando oportunidades como essa surgem e essas coisas são reveladas, Deus está desejando realizar mudanças. Deus está nos dando a oportunidade de crescer, de sermos curados, de fazermos melhores escolhas, de conhecê-lo mais. Então, esta é uma grande oportunidade. Então, seja lá o que você aí na sua casa está vivendo na sua vida, seja lá o que esse tempo tem revelado em você, se foi medo, desespero, pânico, não seja lá o que for, Deus está te dando a oportunidade de mudar. Deus está querendo fazer isso em você e através de você. Então, viva essa oportunidade. Busque essas oportunidades. Busque em Deus saber mais sobre você e sobre esse tempo. Uma das coisas que eu ouvi durante esse período foi de um pastor que disse: se você não orar intensamente durante esse tempo, eu não sei quando que você vai orar. Então, porque se em períodos como esse você não buscar em Deus, que é aquele que pode ajudar, quando que isso vai acontecer? Então, aproveite esse tempo para buscar como nunca, para fazer o que você nunca fez, para confiar como nunca confiou, para investir na sua fé como você nunca investiu. Faça o que você nunca fez antes, para que você viva o que você ainda não viveu. E Deus, ele é o caminho para isso. Jesus Cristo é o caminho para isso. A razão que eu pedi para falar por último é porque eu gostaria de orar pelas pessoas que estão assistindo essa live. Se você me permite, Simone. Pode ser? Claro, claro, pode sim. Então, deixa eu orar por todo mundo aqui. Pai, muito obrigado por esse tempo e por cada pessoa que está assistindo essa live. Eu não creio em coincidência, eu creio que cada um está aqui por conta de propósito. Havia um plano das pessoas estarem aqui ouvindo esta conversa, ouvindo essas palavras. E isso tem a ver com o quanto que o Senhor se importa com estas pessoas e com o desejo que o Senhor tem de transformar a vida dessas pessoas e levá-las a viver grandes coisas. Eu peço que o Senhor dê sabedoria, conforto, para que cada um venha superar as dificuldades, venha crescer, venha te conhecer e venha viver coisas incríveis, extraordinárias contigo, e mesmo em tempos de crise. Então, cuida de cada um, cuida das necessidades, sejam elas financeiras, emocionais, de saúde. Cuida, pois tu és o médico dos médicos, tu és o bom pastor, tu és o provedor, e tu és real e tu estás presente. Então, eu peço que cada pessoa que está assistindo nesse momento tenha encontros com o Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro. Amém. Amém. Eu agradeço aí a participação mais uma vez, o mestre Rafael Taquei, do nosso querido ex-aluno Caio Cavalcante. Eu quero agradecer pelo voluntariado e a disponibilidade de estar servindo aos nossos amigos do Facebook e do YouTube. Quem quiser pode continuar fazendo os comentários, que depois, com certeza, tanto o Rafael como o pastor Caio pode estar respondendo aos seus comentários. Com certeza, eles vão ter tempo para te atender, ok? Então, eu agradeço a oportunidade de estarmos mais em uma live social. Se você agora não tinha uma vida com propósito, hoje você comece a procurar, né? A ter uma vida com propósito, a buscar ter conhecimento, como preparar todo esse caminho, é muito importante. Eu também aproveitei a oração aí do Caio, sempre a gente finaliza a nossa live, lembrando dos familiares enlutados do Covid-19, daquelas pessoas que perderam os seus trabalhos, redução de salário. A gente sempre tem esse momento de oração, mas o Caio já fez isso, a gente vai continuar lembrando, né? E na nossa live a gente também sempre deixa essa mensagem aqui, ó. Oração é muito bom, mas a prevenção também. E ó. Que legal. Tá? O recadinho que máscara salva vidas. E se você usar máscara, você vai estar salvando a sua vida e também a vida do próximo. Isso é amor, é empatia, né? Então a gente precisa disso. Não somente
essa prevenção. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Não saia sem necessidade. É momento ainda de muita cautela. Então, tenha responsabilidade pelos profissionais de saúde que estão ali, na linha de frente, estão trabalhando incansavelmente. Então, cuide de você, cuide da sua família, fique em casa o tempo que você puder ficar em casa. Fique em casa. Vamos deixar para curtir os familiares, os amigos, as férias. Vamos esperar janeiro, com certeza vai passar. O tempo vai melhorar, dias melhores virão. Então vamos aguardar, porque aí a gente curte todo mundo junto, né? É melhor a gente ter esse pouquinho de paciência, ter esse cuidado, e aí quando a gente sair, a gente vai reencontrar todos os nossos amigos que ficou em isolamento social, ficou confinado. Nós vamos reencontrar todos os familiares. Então, por favor, fique em casa, é o que nós pedimos para vocês. Muito obrigado aí, uma vida com propósito, não perca o foco. Acredite sempre, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Feliz dia para você, feliz semana com propósito. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Sucesso. Tchau.